Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tudo ok? Bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a desassociação praticada pelas testemunhas de Jeová. E a pergunta é: a desassociação é de Deus ou é de homens? Se você não é uma testemunha de Jeová, talvez se pergunte: o que é desassociação? É algo como sair de um clube? Se você é uma testemunha de Jeová, você sabe muito bem do que se trata. E como as testemunhas de Jeová impõem essa prática em suas congregações. As testemunhas de Jeová, elas não são congregações livres nos países e nas cidades onde elas atuam. Ao contrário de muitas igrejas comuns como nós conhecemos, igrejas protestantes, por exemplo, elas são livres, elas são igrejas independentes, algumas estão associadas, a algumas associações nacionais, mas basicamente são igrejas livres. E elas têm suas próprias características, tomam suas decisões locais, sem precisar dar nenhuma satisfação a um corpo dirigente internacional ou nacional. Mas as testemunhas de Jeová, elas precisam seguir todas as instruções que vêm dos Estados Unidos, onde fica a sede mundial das testemunhas de Jeová. E elas obedecem a um colegiado central chamado de corpo governante. São cerca de 10 homens, de 8 a 10 homens atualmente, que formam esse corpo governante. Este corpo governante, ele é como se fosse um papado coletivo. A Igreja Católica tem o seu Papa. Isso já vem de milênios. As testemunhas de Jeová têm o seu corpo governante, que é como um papado coletivo. Elas não podem criticar esse papado coletivo e também não podem desobedecer às suas instruções. Precisam seguir este corpo governante central cegamente, porque se não o fizerem, estarão, como o próprio corpo governante diz, desobedecendo a Deus. E uma das instruções que o corpo governante das testemunhas de Jeová impõe a elas é a desassociação. O que é essa prática? Segundo as testemunhas de Jeová, quando um membro de suas fileiras comete um pecado grave, ele precisa, se não demonstrar arrependimento, precisa ser desassociado. O Manual dos Anciãos, que é um livro preparado pelo corpo governante e que orienta os anciãos como realizar julgamentos internos, nessa publicação há muitas instruções sobre como praticar a desassociação ou como formar uma comissão judicial interna para decidir se alguém vai ser desassociado ou se vai ser perdoado. Até aí, tudo bem, né? Convenhamos que em uma congregação não é lícito que alguém que comete um pecado, que é impenitente, continue praticando os seus atos e continuando ali no meio das pessoas, escandalizando a igreja ou trazendo má fama ao grupo. Esta pessoa tem de ser afastada do grupo, não é verdade? Nós concordamos. Porém, as testemunhas de Jeová vão muito além na sua prática da desassociação. Aliás, a palavra desassociação nem existe na Bíblia. Se você faz parte de um clube, por exemplo, um clube de tiro, e você tem que seguir algumas regras, como, por exemplo, respeitar as leis relacionadas ao uso de armas, ao porte de armas, se você não obedecer a estas regras, você pode ser desassociado do clube de tiro, você não é mais um membro do clube de tiro, até que você se torne apto novamente a voltar ao clube. Para as testemunhas de Jeová é muito parecido, né, a desassociação, o ato da desassociação com o de afastar o membro de um clube. Então, quer dizer, não é bíblico. Desassociar alguém como se fizesse parte de um clube não é bíblico.
Uma igreja não é um clube para que você possa se associar ou ser desassociado, ou se dissociar. Alguém, por exemplo, pode dirigir-se aos anciãos e dizer: eu não quero mais ser reconhecido como uma testemunha de Jeová, então eu estou me dissociando, e aqui está a minha carta de dissociação. Foi o que eu fiz. Em determinado momento eu fiz a minha carta de dissociação e me afastei da organização. Mas há muitos motivos não bíblicos que fazem as testemunhas de Jeová desassociar pessoas da sua comunidade. E eu também vou falar sobre as consequências que vêm sobre a pessoa desassociada ou sobre a pessoa que se dissocia. Ok? Eu vou falar também sobre isso. Uma pessoa que se dissocia, sai por vontade própria, ela recebe o mesmo tratamento dado a alguém que é desassociado. A primeira delas, o primeiro tratamento dispensado a estas pessoas, aliás, é que a comunicação é cortada. Os membros que ficam na congregação, eles não têm mais contato com esta pessoa que saiu. Não há mais comunicação. Orienta-se estas pessoas a não dirigirem um simples oi a alguém que saiu. E agora, pasme, mesmo se esta pessoa for um amigo seu de infância, ou seu próprio pai, ou a sua própria mãe, ou o seu próprio filho, estas pessoas não são mais cumprimentadas por testemunhas de Jeová, porque saíram da organização. E talvez você diga, talvez você é testemunha de Jeová e diga: mas esse tratamento é para as pessoas que não se arrependeram, para pessoas impenitentes que cometeram pecados graves e que não se arrependeram. Na verdade, a história não é bem assim. Eu até digo que mesmo se a pessoa tivesse cometido um pecado grave, e ela tivesse sido desassociada, não seria ético deixar essa pessoa totalmente incomunicável com os seus parentes, os seus amigos. Imagine uma testemunha de Jeová que está há 20, 30 anos nessa organização. E nós sabemos que a organização desse testemunho de Jeová é um grupo que se isola da comunidade. As testemunhas de Jeová procuram manter o relacionamento apenas entre elas. As pessoas de fora da organização, de fora da comunidade das testemunhas de Jeová, são encaradas como más companhias, pessoas que não servem a Deus e que por isso devem ser evitadas. Então, os filhos de testemunhas de Jeová, eles crescem tendo a amizade apenas com membros daquele grupo, apenas com filhos de outras testemunhas de Jeová. O que acontece é que quando um membro das testemunhas de Jeová, que nasceu no ambiente, chega ao ponto de ser desassociado ou se dissociar, ele perde todo o convívio social que tinha. Ele não tem amigos fora da comunidade, da organização. Os parentes que ele tem, parentes por parte de pai, de mãe, que não são testemunhas de Jeová, geralmente são tratados como más companhias e por isso não desenvolvem um relacionamento com tais pessoas. Então, quando eles saem, eles estão completamente sozinhos, estão completamente isolados do grupo e isso causa grande sofrimento. Algumas pessoas conseguem dar a volta por cima e se recuperar e ter uma vida normal, entre aspas, né? Porque uma ex-testemunha de Jeová nunca tem uma vida normal, mas algumas conseguem dar a volta por cima e ter uma vida relativamente normal. Se você não é testemunha de Jeová, talvez você esteja achando muito estranho esse tratamento dispensado por elas a ex-membros. E a grande verdade é que, infelizmente, algumas testemunhas de Jeová entraram em depressão. E alguns, infelizmente, tiraram a própria vida, porque não suportaram o ostracismo, o abandono, a rejeição por parte dos próprios pais e de anteriores amigos.
A grande maioria das pessoas que são desassociadas ou se dissociam, após enfrentar as consequências duras impostas pela desassociação, eles retornam para o seio da organização, para poder ter novamente o contato com os familiares e com os amigos. A outra coisa que precisa ficar bem clara é que as testemunhas de Jeová não desassociam apenas pessoas que pecaram gravemente ou que são impenitentes. Alguém, por exemplo, que disser: eu não quero mais ser testemunha de Jeová, eu não concordo mais com algumas doutrinas, alguns ensinos, algumas regras, e eu quero sair da organização e quero seguir um outro grupo religioso. Esta pessoa será desassociada por rebeldia e por apostasia. E se esta pessoa ela se tornar membro de um outro grupo religioso, por exemplo, se ele se tornar um protestante, um membro de uma igreja cristã evangélica, mesmo assim ele será considerado um apóstata para as testemunhas de Jeová. E as pessoas irão difamá-lo, as testemunhas de Jeová irão difamar essa pessoa como se ele tivesse abandonado o próprio Deus. Então nós notamos aí um grande erro e um grande engano por parte delas. Porque se você chegar para uma testemunha de Jeová e perguntar como vocês tratam uma pessoa que deixou a organização de vocês e optou por fazer parte de uma outra igreja cristã, talvez eles não lhe digam toda a verdade. Mas a verdade é que essas pessoas não são mais encaradas como cristãos. Para elas, esta pessoa se tornou um apóstata e não tem mais o favor divino. E se esta pessoa tiver pai, mãe, filho, avós, sobrinhos, parentes e amigos da organização das Testemunhas de Jeová, estas pessoas cortarão totalmente o contato com elas. Elas estarão sozinhas, sem estas pessoas, não poderá contar mais com elas. A outra coisa que gostaríamos de destacar neste vídeo é que alguns pais testemunhas de Jeová abandonaram seus próprios filhos que não quiseram mais fazer parte da organização. Alguns pais literalmente expulsaram os seus filhos de casa e fizeram isso com a maior frieza, como se estivessem fazendo algo ordenado por Deus. E estes filhos destes pais ficaram, como eu já mencionei, totalmente isolados, porque cresceram nesta organização. Agora precisam novamente ter amigos, ter apoio, e a vida é muito difícil para eles, mas muitos deles conseguem ter uma vida relativamente normal. Mas os pais, eles vão ficar velhos, vão ficar idosos, vão ficar doentes. E quem irá cuidar desses pais idosos? Segundo a Organização das Testemunhas de Jeová, a responsabilidade por cuidar dos pais idosos é dos filhos. Mas e se os filhos estiverem desassociados, tiverem sido expulsos pelos pais testemunhas de Jeová de sua casa? Segundo a Organização das Testemunhas de Jeová, mesmo assim, os filhos é que têm a responsabilidade de cuidar dos pais. Mas eu pergunto para você que é uma testemunha de Jeová, não sei, que talvez expulsou o seu filho de casa e está ficando velho, ou você que conhece um irmão, uma irmã, um casal testemunho de Jeová que está bem idoso agora e que expulsou seus filhos de casa e que agora doentes precisam deles, porque a congregação não vai mover uma palha para cuidá-los. Porque segundo a organização da Torre de Vigia, a responsabilidade é total dos filhos. É uma situação muito cínica que se desenvolve no seio dessa organização. E nós notamos que esta regra, essa doutrina da desassociação, ela é primeiramente
criminosa. Segundo, ela é antibíblica. Terceiro, ela não tem nada de cristão. Se você é uma testemunha de Jeová e você apoia esse arranjo da desassociação, a primeira coisa que eu digo é que você não é cristão. Eu conheço testemunhas de Jeová que não apoiam essa doutrina e que continuam falando com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes que saíram ou que não são testemunhos de Jeová, que são desassociados, dissociados, porque lá no fundo elas entendem que isso não está correto e que só continua nessa organização porque está lá presa pelo medo, às vezes o medo do Armagedon, o medo de Deus. É uma organização que impõe medo às pessoas. E às vezes nós nos perguntamos por que as pessoas seguem estas doutrinas de medo? Porque as pessoas seguem esses ensinamentos, estas regras, esses dogmas, e você sabe que estão muito longe da Bíblia. A verdade é que elas sofreram uma lavagem cerebral, foram vítimas de um processo de controle mental meticuloso que levou muito tempo, às vezes anos, quem sabe décadas. Essas pessoas já fazem parte da engrenagem do sistema, mas nem elas mesmas percebem que são apenas peças, engrenagens enferrujadas de um mecanismo e que a qualquer momento, quando estiverem imprestáveis, serão descartadas, serão jogadas no lixo. Infelizmente, muitos membros desta organização deram-se conta de que eram apenas objetos descartáveis, pequenas engrenagens descartáveis, que quando não serviam mais, foram deixadas de lado. Se você é uma testemunha de Jeová, se você apoia esse ensino da organização, pense nisso que nós estamos comentando nesse vídeo. Ok? Se você deseja saber mais informações sobre isso, entre no nosso grupo no Facebook, STJs Ajuda Cristã. Você pode também deixar o seu comentário no pé desse vídeo, ok? Dê um joinha no vídeo. Você pode compartilhar o link do vídeo para alguma pessoa que você acha que vai se interessar pelo assunto, ok? Ative o sininho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.